E vamos agora para a nossa última palestra da manhã, dando continuidade ao nosso evento. Gostaria de convidar o médico veterinário Tiago Paranhos. Tiago Paranhos é médico veterinário, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui experiência na agroindústria, com mais de 10 anos de trabalho em empresas de genética. Atualmente é gerente técnico de Contas Chaves Sul na Dambred Brasil. E com a palestra Importância da Mão de Obra na Suinocultura, convido o palestrante Tiago Paranhos. Bom, queria então agradecer o Presente Rural e o Frimeza pelo convite para a gente vir conversar um pouco com vocês a respeito sobre esse tema, né? O meu desafio vai ser, pelo horário, conseguir prender um pouco da atenção de vocês, mesmo estando com um pouco de fome, mas eu acho que o coffee break deu uma ajudada nesse momento, que nem o Lipe comentou antes. Então, quando a gente comenta, né, a respeito da importância da mão de obra na suinocultura, isso aqui talvez é até um pouco repetitivo, né? Qual a importância? Nem tem como a gente medir a importância disso, né? Porque sem a mão de obra a gente não executa nada. Infelizmente hoje, como a gente pode ver nos frigoríficos, cada vez mais a gente tem automação, tem toda essa questão. A mão de obra, principalmente nas granjas, a mão de obra de veterinários, cada vez se torna mais importante para a gente alavancar os nossos resultados e a gente conseguir a melhora na produtividade, né? Então, o que eu vou comentar um pouco com vocês aqui, talvez algumas perguntas que a gente vai tentar responder e algumas reflexões que a gente vai ter, vai ser justamente a respeito desse tema, principalmente dentro da unidade produtora dos suinocultores, né? Então, a primeira pergunta que a gente tem hoje é: aonde estamos inseridos? Qual é o nosso papel dentro do sistema todo, né? Então, eu trago para vocês esse levantamento que o USDA fez mais ou menos foi antes da pandemia, foi período pré-pandêmico, com uma projeção relacionada à produção de alimentos até 2026, 2027. E o que eu queria chamar a atenção? O USDA fez essa projeção e colocou o Brasil como responsável por 41% da produção de alimentos no mundo. Isso é 4 vezes maior que os Estados Unidos, é quase 4 vezes maior que a União Europeia, é muito mais. O Brasil tem esse papel muito mais importante relacionado com os outros países também que são na mesma cadeia. Então, a gente tem que ver aqui o quão importante que a produção de alimentos, e daí a cadeia da carne suína também tá no meio disso tudo, a gente precisa colocar que nós não estamos produzindo alimentos somente para nós, mas a gente vai produzir para o mundo inteiro, né? Então, eu trago também isso aqui, um esquema da cadeia global de valor, que eu retirei do relatório da BPA de 2022, para a gente também verificar que o produtor integrado é apenas um elo dessa cadeia. Ela começa lá na produção de insumos e vai até o consumidor. Então, qualquer rompimento nesse elo, a gente vai ter perda na produtividade. A gente vai ter perda na rentabilidade. Por isso que é tão importante o produtor, o integrado e todas as empresas que prestam assessoria a isso tudo, estarem tentando fazer o seu máximo, tentando fazer a melhoria da produtividade cada vez maior. Então, o que eu vejo, essa frase que eu trago para vocês, foi agora no começo do mês de maio, que a carne suína ela vem aumentando no ano de 2023, já alcançou níveis recordes e a gente vem aumentando cada vez mais esse consumo. Por isso que a produtividade, a mão de obra se torna tão interessante e tão importante, porque se nós não conseguirmos cada vez mais aumentar, melhorar essa produtividade, nós vamos acabar caindo em níveis de consumo menores, nós não vamos ter mais como abastecer essa necessidade e a rentabilidade nossa vai acabar caindo, né?
Também trago, então, esse gráfico aqui que faz uma projeção de consumo para 2023. Percebam que a carne suína, ela tem um aumento aí desde o ano de 2000, ali está 2000, dos anos 2000 até 2023, aí um aumento de 5, 6 quilos, muito trabalho do pessoal da BCS, a BPA, etc., e todos os órgãos ligados a isso. A carne bovina tem uma redução do consumo muito baseada na questão de custo também. A carne de frango, por ser uma carne mais barata, ela tem um aumento de consumo. Então, a gente pode ver que, cada vez mais, a carne suína está se ocupando um lugar importante na questão de consumo, principalmente no nosso país, né? Então, aqui eu só vou repetir alguns dados que o Dr. Rua já comentou antes, mas é só para a gente também dar uma reforçada nisso tudo. Hoje somos o 4º maior produtor do mundo, 4º maior exportador. A gente é responsável aí por quase 5 milhões de toneladas de carne suína produzida, né? A exportação para mais de 88 países. 22% da nossa produção é destinada ao mercado externo, mas a gente ainda tem 78% é consumo interno. Então, por isso que é tão importante. Como o Dr. Rua já também comentou, esses dados já foram demonstrados antes. Nós estamos hoje exportando como 4º maior exportador, somos importantes também, 4º maior produtor. E os mercados, eles são muito dinâmicos, mas ainda o mercado, principalmente asiático, continua sendo ainda o nosso maior destino. E as 3 unidades federativas aqui do Rio Grande do Sul, que junta Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, são responsáveis por mais de 90% da exportação da carne suína. Então, quão importante que é a nossa região sul, né? A concentração hoje da produção também está nesses 3 estados, grande parte, e por isso que a gente precisa cada vez mais estimular essa produção, estimular, tecnificar essa produção, porque daqui, principalmente da nossa região sul, né, que a gente, Paraná ali com 14%, Santa Catarina 54%, Rio Grande do Sul com 24% mais ou menos, é que a gente vai tirar grande parte da nossa exportação e da lucratividade que hoje a gente tem na nossa cadeia, né? Também falando um pouquinho mais sobre a questão de números, né? A gente, quando fala da questão de abate de suínos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também aí encabeçam os números com mais de 65%, quase 70% dos abates de suínos são os 3 estados. Então, também é importante salientar isso. E eu não combinei com o Dr. Rua, mas eu também fiz uma avaliação muito parecida com a que ele fez, com relação à questão de alojamento de matrizes e produção brasileira de carne suína. Então, se a gente pegar ali, por exemplo, em 2012, a gente tinha um plantel ali mais ou menos de 2 milhões e 400 mil cabeças. E a gente produzia mais ou menos ali 3 milhões e 500 3 milhões de toneladas, mais de 3 milhões de toneladas. Isso equivale a mais ou menos 1.442 quilos de carne produzida por matriz alojada. Se a gente pegar no ano de 2022, que a gente fechou com um plantel de mais ou menos pouco mais de 2 milhões e 65 mil matrizes, a gente vai pegar que foi produzido mais de 4 milhões e 900 mil quilos de carne. Isso dá aproximadamente 2.409 quilos de carne produzida por matriz alojada. Então, ao longo de basicamente 10 anos, a gente teve uma melhora em produtividade de 67%. E essa melhora de produtividade, ela está ligada à questão genética, à questão sanitária, à questão de produtividade. Porém, a mão de obra aqui é importante, porque, como eu disse antes, se a gente não tiver uma mão de obra qualificada, uma mão de obra que possa fazer com que esses números sejam alavancados ano após ano, nós sempre vamos acabar ficando estagnados, né? Então, a gente entra num outro assunto, que é onde é que a mão de obra está inserida. Dentro da unidade de vocês, dentro da granja de vocês, onde é que a gente pode verificar? E aqui eu não digo só mão de obra, funcionário de granja, mas também a gente está falando de veterinários, extensionistas, que prestam assessoria
as granjas, porque sem elas a gente não consegue também ter esse aumento cada vez mais de produtividade, de qualidade, etc. Então, nesse levantamento aqui... Bom, nesse levantamento que a Embrapa fez em 2021, a mão de obra constituía mais ou menos 3,15%, 3,20% do custo. Isso aqui é de um ciclo completo, né? A gente não considera. Se a gente pegar, por exemplo, uma UPL, o custo de mão de obra vai ser maior, porque a gente tem outros quesitos ali relacionados, dependendo se a granja tem mais tecnificação ou não, etc. Então, é um custo muito variável, mas esse é um levantamento que a Embrapa fez. Se a gente pegar ao longo de 13 anos, o salário mínimo ele passou de um pouco mais de 550, 560 reais, e hoje já está mais de 1.200 reais. Então, como o custo hoje financeiro para a gente conseguir ter bons funcionários, ter um bom trabalhador ao nosso lado, ele vem aumentando ano após ano e a tendência é cada vez aumentar mais, né? Nesse levantamento que o pessoal do projeto Campo Futuro CNA fez, eles levantaram as 3 unidades de produção, o PL, a unidade de terminação e o independente de ciclo completo. O que eles verificaram? Que para o tamanho médio de cada unidade que eles avaliaram, então pega uma UPL lá, mais ou menos 2,5 funcionários, a unidade de terminação 1,5 funcionários, e o independente ali são mais funcionários, está em torno de 24 funcionários, porque tem todos os ciclos. O que eles perceberam? Que nos locais onde a gente tem mais tecnificação, principalmente nas UPLs, o montante que a gente tem amortizado, o montante que a gente fica, vamos dizer, uma palavra assim, a gente fica empatado dentro da granja, ele é muito maior. Então, com isso, a gente consegue ter uma entrega maior de animais por trabalhador. Mas quando a gente pega uma unidade de terminação, um independente de ciclo completo, que a tecnificação às vezes não é tão grande, esse número cai bastante. E daí a gente vem para a primeira pergunta que eu tenho para vocês, né? Qual é o número ideal de funcionários por matriz? É 1 para 50? É 1 para 100, 200? É um funcionário para 300? Onde é que a gente vai chegar com isso tudo? Cada vez mais a gente vai pensando em tecnificação, mas onde é que a gente quer chegar? Onde a nossa granja, onde a nossa unidade ela quer chegar, né? Nesse outro levantamento dessa conferência Interpig que aconteceu em 2021, o que eu queria chamar a atenção e mostrar para vocês é que o custo de produção, hoje, se a gente pegar, que foi avaliado naquele momento, brasileiro, ele é um dos custos, talvez um dos custos mais baixos relacionados com os outros países. Porém, se a gente pegar e estratificar a mão de obra dos outros países, ela é muito mais alta. O nosso custo de alimentação, ele é muito parecido com o dos outros países. E o que a gente percebe? Que a variação, principalmente do nosso custo de produção, ele é muito maior. Por quê? Porque a gente tem essa variável, alimentação, mão de obra, a questão de tecnificações que interferem diretamente. Porém, a mão de obra em todos os locais que a gente vê aqui, é o segundo item mais importante. Porque se a gente, daqui um pouco, tirar todos o que são os outros, a depreciação de capital e etc., a gente daqui um pouco vai ter N quesitos que não vão equiparar ao custo. Então, se a gente pegar naquele momento lá o custo de produção mais ou menos na região de Santa Catarina, mais ou menos, estava 1,14, no Mato Grosso 1,03, comparado, por exemplo, com Holanda, comparado com a região europeia, União Europeia, Espanha, nós estávamos bem abaixo. Mas agora, porque naquela época o dólar também estava muito mais alto, né? Então agora a gente tem uma diferença também muito menor se a gente fizer uma nova avaliação sobre isso. Então o que eu queria chamar a atenção é isso aqui. A gente tem hoje um custo que pode ser competitivo, mas a gente tem que também pensar que para chegar nessa competitividade nós temos que ter produtividade. E essa produtividade, ela é alcançada a números cada vez maiores, ano após ano.
Nessa premiação que foi feita há 2 anos atrás, a gente já está falando aí de suinocultores produzindo acima de 40 desmamados, produtividades cada vez maiores, qualidade cada vez maiores de animais produzidos. Mas a gente tem que pensar o seguinte: nada disso é possível se nós não tivermos pessoas qualificadas, pessoas comprometidas, mão de obra que possa alavancar os nossos números. Porque de nada me adianta eu ter a melhor genética, a melhor sanidade, ter o melhor manejo dos equipamentos, se as pessoas que estão no meio disso tudo não conseguir agregar o que a gente precisa, né? Então, o funcionário, ele é responsável pelo manejo, responsável pelo arraçoamento, é responsável pela limpeza das fêmeas, limpeza dos animais, responsável por inseminação, responsável pela organização da granja. E cada vez mais o que a gente percebe o quê? Que falta mão de obra qualificada para executar tarefas simples numa granja, que é, às vezes, manejar um leitão bem manejado, manejar um ambiente bem manejado e ter condições para que isso aconteça ano após ano. Por quê? Graças a Deus, e graças aos trabalhadores que estão o dia inteiro lá na granja, os funcionários, aos órgãos de controle sanitário e etc., o que a gente pode perceber é que hoje a gente é um país livre de peste suína, é um país livre de PED e é um país livre de PIRS, que são 3 agentes que causam perdas na produtividade, causam problemas sanitários, problemas de trâmites políticos também para comercialização de carne. Então, a gente pode garantir, a gente pode dizer com certeza que hoje a gente produz um super suíno, um suíno de qualidade, um suíno que pode cada vez mais chegar nos mercados que a gente diz que são mais exigentes. Por exemplo, o mercado coreano, o mercado japonês e outros mercados. Então, a gente pode se orgulhar disso, que aqui nós produzimos animais de qualidade, produzimos animais sanitariamente corretos, produzimos animais com produtividade. E é isso que tanto o pessoal da BPA, o pessoal da PEX e de todos os órgãos estão se empenhando cada vez mais para a gente conseguir demonstrar para lá fora, para eles entenderem que o nosso produto, que aqui a gente está produzindo, é de qualidade. Então, indo agora um pouco para dentro das granjas propriamente dita, eu vou trazer algumas questões relacionadas à tecnologia, que a gente vem aí ano após ano trabalhando, ano após ano a gente vem tentando melhorar, e que justamente são tecnologias para ajudar nesse desafio que a gente tem da mão de obra. Porque cada vez mais a mão de obra ela começa a ficar um pouco mais escassa, ela começa a ficar mais cara, e a gente precisa ter alternativas para resolver todos esses quesitos, né? Então, quando a gente fala na questão reprodutiva, todo mundo, os mais antigos, já deviam ter lá na sua granja aquele sistema de monta natural, tinha 5 cachaços para uma fêmea, 10 cachaços para uma fêmea, 15 cachaços para uma fêmea. Às vezes tu tinha mais cachaço do que fêmea na granja e tu precisava fazer todo esse trabalho manual aí que era diário. Depois, na década de 70, mais ou menos, o pessoal daqui do Brasil foi até a Alemanha para aprender a questões de tecnologias ligadas à parte de reprodução. A gente começou a utilizar naquela época e veio até meados dos anos 90, 2000 ali com aquelas pipetas Melrose, aquelas pipetas Bordeaux que a gente tinha que lavar, desinfetar, reutilizar. Depois a gente passou para materiais descartáveis. Hoje a gente já trabalha com inseminação intrauterina, já tem tecnologias cada vez mais surgindo. E o que eu queria também trazer para vocês é uma tecnologia que já existe numa empresa lá do Canadá, que, na verdade, ela identifica o momento do cio do animal. O que é isso? Através do comportamento do animal, a questão de passagem de macho, se o animal está tendo uma movimentação maior ou menor, ele, através de um algoritmo, ele calcula qual vai ser o horário
do melhor horário de inseminação daquela fêmea. E através disto, a gente consegue diminuir a nossa mão de obra, consegue diminuir a nossa utilização de doses de sêmen e com isso consegue otimizar a utilização até de machos que têm um valor genético maior agregado e a gente consegue ter desempenhos melhores. Quando a gente fala da parte de alimentação, todo mundo, deve ter ainda muitas granjas que tem ainda a questão de arraçoamento manual. Raçoamento que a gente não tinha nem carrinho, tinha só um saco de ração, ia lá, arraçava as fêmeas individualmente. Depois a gente passou para o sistema semiautomático, ou seja, o sistema de baldes. A gente enchia os baldes e arraçoava os animais na maternidade. Temos ainda o sistema de alimentação automática e linhas de automação. E agora, mais recentemente, nós já estamos falando de estações de alimentação que podem cada vez mais diminuir essa questão relacionada à mão de obra e alimentação. A gente tem animais com maior bem-estar animal, animais que são identificados por chips. A gente pode controlar esses animais através de um celular, de um tablet, quanto que o animal vai comer, em qual fase de gestação que ele está, quanto que ele precisa naquela fase, tanto para a gestação quanto para a maternidade. Então a gente já tem tecnologias que podem fazer com que a gente determine que o animal ele acabe consumindo tanto na gestação, tanto na maternidade, tanto por fase de gestação, por fase de maternidade, e sempre identificados através de bastões eletrônicos que podem identificar qual é o animal, cada vez mais para a gente poder diminuir um pouco da nossa mão de obra. Mas lembrando, a gente não consegue extinguir a nossa mão de obra. Nós precisamos de pessoas qualificadas para executar isso. Isso a gente vai discutir um pouquinho mais ali na frente, quais são os nossos desafios. E mais recentemente, que nem eu disse, a gente já tem hoje robôs que alimentam os animais por baia, por quantidade de animais, por peso de animais. A gente consegue fazer toda essa distribuição automaticamente para facilitar a vida dentro de uma unidade produtora e também para facilitar o trabalho do funcionário no dia a dia, Quando a gente começa a comentar também a respeito da questão de sanidade, a gente não consegue diminuir a questão de vacinações injetáveis. A gente sempre vai ter medicações injetáveis, vacinações injetáveis. Porém, já existem tecnologias, já existem sistemas hoje que a gente pode utilizar de vacinação intradérmica, que possam diminuir a mão de obra e melhorar o bem-estar animal do animal. Nós já podemos falar também de vacinação e medicação via água, também para justamente diminuir e melhorar a questão de qualidade do trabalho do funcionário e também qualidade dos animais. E, mais recentemente, eu vou trazer para vocês aqui um sistema novo que tem sido implementado em alguns locais, principalmente nas unidades de terminação, que a gente tem um sistema de monitoramento hoje através de vocalização, de identificação dos animais que possam estar ligados a tosse, a gritos, a grunhidos. Então, assim, o algoritmo, o sistema diz para nós, esses animais estão apresentando um nível maior de tosse, um nível menor de tosse, a gente precisa intervir, precisa não intervir. Por quê? Para justamente a gente conseguir, através de medicações localizadas, através de intervenções localizadas, a gente possa cada vez mais facilitar a nossa vida, facilitar o nosso dia a dia relacionado também a essa mão de obra, Quando a gente fala de produtividade, a gente vê nesse benchmarking aí do último ano, que a Agnes executa aí hoje com várias granjas no Brasil inteiro, a gente vê granjas com produtividades aí
exemplares aí, acima de 37, 38, 40 desmamados. Mas isso às vezes não é a nossa realidade, não é a realidade das pessoas, de muitas pessoas às vezes estão aqui. Aí o cara pergunta assim, mas como é que o cara chega a 40 desmamados e eu estou aqui patinando nos 40, nos 30, nos 31, às vezes estou abaixo disso. Então, eu talvez tentei esmiuçar um pouquinho esses números aqui e tentar discutir, demonstrar para vocês um pouquinho do que a gente aprende com essas granjas, né? Então, o que a gente aprende com ela? Primeira questão, 60% dessas granjas, que estão entre as top 10 do Brasil, possuem menos de 800 matrizes no plantel. Ou seja, plantéis menores, cuidados maiores, funcionários que estão mais ligados, mais interconectados à atividade, porque a gente percebe-se hoje, quanto maior é a nossa unidade produtora, quanto maior a nossa granja, maior é o nosso desafio com relação à mão de obra, né? As melhores colocadas possuem equipes maduras e com entendimento das funções. Se a gente pegar ali das 3 primeiras colocadas, nós temos granjas com mais de 20 e 30 anos e funcionários que estão desde o começo lá. Então, são funcionários, às vezes, que cresceram com a granja, que entendem o papel deles dentro do sistema e querem, cada vez mais, agregar e melhorar a produtividade. E outro ponto também que chama atenção, mais de 50% das granjas ainda possuem o dono ou alguém da família na atividade diária. É aquele velho ditado, né, que o olho do dono é que engorda o porco, engorda o gado. Então, assim, infelizmente hoje, a gente, quando tecnifica demais, a gente terceiriza demais a nossa produção, a gente acaba tendo algumas perdas. Se a gente não tem uma pessoa muito boa que possa tocar aquilo para frente, que possa dar as diretrizes, a gente acaba tendo alguns desafios cada vez maiores, né? Então, quando a gente vai aprofundando um pouco mais com relação à mão de obra, melhora de produtividade, o que a gente percebe? Isso aqui é alguns números práticos que eu trouxe para vocês, de uma granja que a gente tinha um número de nascidos normal, assim, um número total aí, em torno de 16, 17 nascidos totais, só que tinha uma questão de natimortos que interferia bastante nessa produtividade. O que a gente fez? A gente fez um treinamento nessa granja, a gente fez uma avaliação dos funcionários que estavam trabalhando naquela atividade, naquele momento, e o que a gente percebeu? Que precisavam rearranjo de funcionários, precisavam rearranjo de questões ligadas à atividade. E o que a gente, após o treinamento, o que a gente conseguiu perceber? Mudando simplesmente pessoas de função, mudando o turno de algumas pessoas, a gente conseguiu no mês seguinte, deixa eu só, já um acréscimo no número de nascidos vivos, o número total eles permaneceu muito próximo, mas o que chamou a atenção é que os natimortos e os mumificados diminuiu bastante. Então, esse é o maior exemplo que a correta ação, a correta intervenção de alguns momentos, a gente pode melhorar a produtividade de um mês para outro. Agora, o desafio é manter isso tudo. Chegar no número é fácil, mas manter é que é o difícil. Quando a gente também fala em questão de mortalidade, a gente também conseguiu reduzir ali uma questão, mais ou menos 1,5 mortalidade. Quem tem granja sabe o quanto é difícil diminuir 1,5 mortalidade. Então, assim, são desafios diários, são questões que a gente precisa cada vez mais ir atrás. Se a gente não conseguir, a gente acaba ficando para trás. E daí eu trago essa frase desse senhor aqui, de Mahatma Gandhi, que lá pelos anos 1900, 1920, falou: se a gente quer progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova. Porque se a gente sempre ficar batendo que a gente não consegue, aquilo é muito difícil, a gente não tentar progredir na nossa atividade, a gente vai acabar ficando para trás. Ou vamos ficar sempre se lamentando das questões, custo de produção muito alta, diminuição de produtividade, as cadeias estão acabando, e etc, etc. Quando a gente começa a discutir um pouco dos desafios enfrentados com a mão de obra,
o que a gente percebe? Que a suinocultura moderna tem muito mais a ver com administração e manejo de pessoas do que com manejo dos animais. Esse é o nosso desafio. Como os funcionários devem ser organizados para que o desperdício de tempo seja minimizado e que o trabalho seja feito na hora certa. Outra pergunta, como a escala de serviço deve ser estruturada para que os funcionários realmente resolvam os problemas e não simplesmente andem para cima e para baixo, dando orientações ou realizando serviços ineficientes? Ou seja, como a gente consegue organizar a nossa granja para cada vez mais a gente ter produtividade, a gente ter escala de produção? Como as granjas devem ser estruturadas e as pessoas que agregam valor à operação devem ser mantidas? E outra pergunta, como os funcionários devem ser remunerados de forma justa pelo trabalho que executam? Essas perguntas eu trouxe para vocês aqui, eu não tenho as respostas. Eu acho que cada unidade, cada granja tem a sua resposta, tem a sua forma de lidar com esses assuntos. Mas eu acho que são perguntas que a gente tem que daqui um pouco internalizar e discutir. O que a gente precisa fazer na nossa unidade para melhorar? Junto a isso, a gente tem ainda alguns desafios que a gente enfrenta aí no dia a dia que dificultam cada vez mais a nossa manutenção na atividade, que a gente precisa passar no dia a dia para a gente consiga cada vez mais ter melhora na produtividade, que nem eu comentei, cada vez mais a gente ter retorno para a nossa cadeia, né? Granjas localizadas fora da cidade, onde os funcionários novos têm dificuldade de se adaptar. É muito difícil uma granja. Aqui na região tem muita granja que é próxima à cidade, mas se a gente pegar em outras regiões, principalmente na região do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, a gente tem muitas granjas que são localizadas em locais, às vezes, 60 quilômetros de uma cidade. Então, para a pessoa se adaptar, às vezes, é muito difícil. Ainda existe um preconceito com a atividade, com relação a cheiro, rotina, falta de conhecimento das práticas do dia a dia. Necessidade de trabalhar em escalas e muitas vezes nos finais de semana, mesmo que sendo remunerado acima da média regional. Ou seja, o funcionário quer trabalhar de segunda a sexta. Quando ele vai para a granja trabalhar sábado e domingo, às vezes, mesmo que seja em escalas, é muito complicado. Então, a gente precisa tirar esse desafio e conseguir cada vez mais melhorar na nossa produtividade. A falta de comprometimento ou até mesmo insubordinação dos funcionários. Quem nunca enfrentou isso? Um funcionário que às vezes entra, quer fazer do jeito dele, não quer aprender e simplesmente está lá para daqui um pouco receber o salário no final do mês, ou daqui um pouco porque não conseguiu um emprego em outro local. É isso que está acontecendo muitas vezes. A gente tem funcionários que possam vir trabalhar para nós, mas é que não deu certo em lugar nenhum. O que eu vou fazer? Vou trabalhar na granja de fulano, beltrano, ciclano. Isso acontece diariamente, isso acontece com vocês. Acho que vocês já passaram por tudo isso, né? E questão da tecnificação da atividade. Aqueles pontos que eu falei antes são importantíssimos, estão aí para nos auxiliar, mas a gente precisa de pessoas qualificadas e comprometidas que possam executar essa atividade. Senão a gente vai acabar tendo cada vez mais a tecnologia à nossa disposição, porém não temos pessoas qualificadas para executar aquele serviço, né? Então, eu queria trazer alguns assuntos, alguns temas mais práticos, assim, algumas coisas que eu fui buscar na internet a respeito de liderança, mão de obra e etc. E daí eu achei sobre esse nosso colega, o Leandro Trindade, que ele trabalha muito com essa parte de times, lideranças, treinamentos. E ele fez um artigo em 2021 onde ele avaliou os fatores que interferem no desempenho da equipe e nos resultados da granja, como capacidade técnica, relacionamento de gerentes, condições de trabalho oferecidas, qualidade da comunicação, acesso a treinamentos, remuneração e conhecimento. E o que ele fez essas perguntas para várias granjas, para vários funcionários, e o que ele percebeu? De uma forma geral, o item com a avaliação mais baixa foi a falta de capacidade de liderança dos gerentes coordenadores. Ou seja, a pessoa que estava lá para ensinar, para liderar a equipe, não sabia se comunicar, não sabia ensinar para aquele funcionário o que tinha que fazer. No segundo momento ali, o segundo tema mais discutido foi a comunicação,
eu comentei antes, a pessoa às vezes tem conhecimento, mas não sabe expor aquele conhecimento para os funcionários. E outra questão de reconhecimento. Às vezes a pessoa está lá, trabalhando há 1, 2 anos, e nunca recebeu um muito obrigado, nunca recebeu um parabéns, nunca teve um reconhecimento. Às vezes a gente não está falando de reconhecimento financeiro, que às vezes o pessoal diz, mas eu pago bônus, eu pago prêmio, etc. Mas às vezes um reconhecimento do dia a dia, um reconhecimento do trabalho bem feito, às vezes ele vale muito mais do que um simples valor que ele vai receber, às vezes, no final do mês. Então, o que a gente precisa entender é que a empresa e pessoas são uma via de mão dupla, né? A empresa oferece incentivos para obter contribuições, e as pessoas oferecem contribuições para obter incentivos, né? Então, a gente precisa saber que isso tem que ter uma parte de contribuição, tanto da empresa quanto do funcionário, porque a empresa sempre vai querer o lucro, a qualidade, o menor desperdício, o menor custo. E o funcionário, o que ele quer? Ele quer um salário, ele quer manter o emprego, ele quer ter condições de trabalho, quer ter crescimento, quer ter o reconhecimento. E daí, para essa questão, o que eu deixo é uma pergunta que todo mundo pode se fazer. Será que nós estamos contribuindo com a nossa parte enquanto cobramos o comprometimento da nossa equipe? Será que a gente está fazendo o nosso trabalho para que a equipe renda o que a gente espera? Aí eu trago mais outros 2 insights aqui que o Leandro também colocou nas redes sociais dele, a respeito de mão de obra também, é que desenvolva um ambiente de trabalho onde todos se sintam à vontade para expressar suas preocupações, implemente pausas regulares e atividades recreativas para aliviar o estresse e promover a interação dos funcionários. Trabalhe em conjunto para definir metas realistas e alcançáveis. Incentive seus colaboradores a estabelecerem limites saudáveis entre suas responsabilidades profissionais e suas vidas pessoais. Isso aqui é fácil? Não é fácil. Isso aqui é possível? Algumas grandes é possível. Como eu faço para chegar nesse nível de interação? Isso aí, cada granja, cada unidade, cada produtor tem que avaliar se é possível ou não é possível. Isso são alguns insights que a gente está botando aqui. Mas a gente tem que entender que a gente muitas vezes quer uma coisa, mas o nosso funcionário não quer aquilo, não quer chegar naquele mesmo ponto. Então, se a gente quer uma granja que esteja bem organizada, esteja bem limpa, nós temos que dar um pouco de condições para ele também. Nós temos que dar uma questão que seja benéfica para ele. Porque assim a gente consegue que a granja, que a unidade esteja preparada, esteja feliz no dia a dia. E a gente tem que botar uma coisa na cabeça. Só quem é comprometido agrega valor. A pessoa que não está comprometido com aquela atividade, com aquele momento, ela não vai agregar valor. E é sempre aquela história. Uma laranja podre dentro do saco, às vezes pode contaminar o resto todo. Então a gente tem que saber que a questão de agregar valor, a gente tem que ter pessoas comprometidas. E às vezes a gente não está sendo comprometido com a própria pessoa que está trabalhando com a gente. Nós temos que entender que nós somos todo peças, mas engrenagens que vão ligando uma na outra para a gente poder chegar num bem comum. E para terminar aqui, já terminando, a gente tem que entender que o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe é que ganha campeonatos. Então, o que é que a gente precisa entender? Pessoal, não adianta a gente querer fazer o trabalho sozinho. Não adianta a gente querer achar que está indo no caminho certo se a equipe que está junto com a gente não vai agregar valor, não vai conseguir chegar naquele local onde a gente quer. E às vezes é por falta de comunicação nossa, às vezes é por falta de disponibilidade nossa, às vezes, que nem eu comentei antes, o primeiro ponto era a falta de liderança e o segundo ponto era a falta de comunicação. Às vezes a gente não está se expressando direito para o nosso pessoal, às vezes a gente não está se expressando direito para a nossa equipe e às vezes a gente está perdendo a possibilidade de melhorar e de cada vez mais aumentar a nossa produtividade. Porque se a gente quer rentabilidade, produtividade, a gente tem que ter a equipe sempre do nosso lado.
Então, pessoal, eu queria agradecer acho que eu não estendi muito tempo, acho que eu acabei praticamente dentro do tempo. Sei que também o pessoal aí já está no avançado da hora no almoço. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer ao pessoal do Presente Rural, do Frimeza, por nos convidar. E aqui estão meus contatos, se alguém precisar de alguma coisa, a gente fica à disposição. Durante o dia a gente está aí também. Qualquer coisa, a gente sempre fica à disposição de vocês todos. Obrigado.